Carlos Rodrigues, Rádio Central. Murilo, eu queria que você falasse da sua atuação contra o Cruzeiro, né? Você teve um início, né, no Guarani muito bom, ainda com o Ricardo Catalá, depois acabou perdendo espaço e voltou a jogar nas últimas partidas e teve uma atuação, assim como todo o time, muito boa lá em Belo Horizonte. Queria que você falasse do seu jogo e também dos gols, né? Dois gols muito bonitos e diferentes, né? Um com um chute colocado e o outro numa jogada muito bem trabalhada. Realmente, né? Foi dois gols muito bonitos, né? O primeiro espetacular, creio que um dos mais bonitos aí da minha carreira, com certeza. E o segundo, como você falou, por toda a jogada em si, né? Trabalhada, pensada, um conjunto no grupo. Então, foi dois gols muito bonitos. E em relação à minha partida em si, creio que com certeza foi a melhor, assim, né? Vamos dizer, com a camisa do Guarani, né? Como você falou, cheguei muito bem, estreiei com vitória, né? Numa partida muito difícil que nós ganhamos do Operário lá em Ponta Grossa, foi a minha estreia. E tive um bom começo e depois acabei aí saindo do time, né? Mas voltei, tô pro meu segundo jogo, né? Seguido. E poder fazer uma partida como essa lá no estádio no Mineirão, diante de uma equipe como Cruzeiro, foi muito especial para mim e com certeza até aqui, né? O meu melhor jogo com a camisa do Guarani, também com os gols, né? E espero estar repetindo essas apresentações. E uma outra pergunta ainda envolvendo essa volta ao time. A torcida fez, assim, entre aspas, uma campanha para você ter oportunidades, né? A gente via, principalmente em redes sociais, a gente que é de rádio, né, recebendo mensagens dos torcedores pedindo, né, uma oportunidade para você, para te ver como titular. Queria que você falasse desse apoio também, né? A torcida que espera muito de você e contava com a sua presença e você, quando atuou, né, principalmente nesse jogo, correspondendo. Cara, fico muito, muito feliz, né, por todo esse carinho que a torcida tem tido comigo, né, todo o apoio, todas as palavras de apoio, de incentivo. Na verdade, o torcedor, ele é muito inteligente, né, e ele vê, né, cara, quando o atleta entra em campo determinado, e eu, desde que cheguei, falei que eu vim pra ajudar, pra honrar a camisa do Guarani, que eu escolhi, né, estar aqui no Guarani, sabendo da grandeza do Guarani. Todo tempo, quando eu estiver em campo e tiver a oportunidade, eu vou me dedicar, me esforçar para fazer o melhor pelo Guarani, como todos os atletas também têm feito, né? Todos têm entrado e se dedicado ao máximo. E comigo não é diferente. O torcedor vê isso, cara. E eu espero dar continuidade e continuar fazendo boas partidas e gols e dar muitas alegrias ao torcedor bugrino. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Murilo, bom dia. Falando um pouco mais sobre o estilo de jogo do Guarani, o estilo ofensivo, principalmente contra uma equipe como o Cruzeiro, que tem um técnico multicampeão no banco, que é o Felipão, e que se tornou mais competitiva. Você acha que é possível manter esse espírito ofensivo até o fim da Série B? Ou fisicamente, na sua avaliação, a equipe tem que dosar para evitar problemas de lesão, por exemplo? Não, é possível, com certeza é possível e é o que nós vamos trabalhar ao máximo para fazer isso, né? Para colocar isso em prática. É claro que, como você falou, existe a parte física, por viagens e sequência de jogos que pode ocorrer de em algumas partidas a gente não conseguir fazer 100%. Mas no que depender de nós vamos fazer de tudo para manter esse espírito, esse esquema tático ofensivo, né? Que o professor tem pedido. E pra gente, do meio pra frente ali, é bem melhor, né? Você correr pra frente do que pra trás. Então, nós vamos com certeza tentar manter essa pegada, esse volume de jogo em cima do adversário, né? Mostramos isso nesse jogo, jogando fora de casa, como você falou, contra uma grande equipe, um grande treinador. Conseguimos fazer 3 gols. Então, é dessa maneira que nós vamos jogar e encarar os próximos jogos aqui pra frente. E a minha segunda pergunta, Murilo, é sobre o Botafogo de Ribeirão, próximo adversário do Guarani, do dia 20 de novembro, uma sexta-feira. Jogo em casa, tecnicamente para pontuar. O tempo de descanso, afinal de contas, vão ser 11 dias entre a partida do Cruzeiro com o jogo do Botafogo. É possível falar que o time estará preparado para esta nova fase do Campeonato Brasileiro da Série B? Não, com certeza, como você falou, é raro, né, a gente ter esse tempo aí
no calendário no futebol brasileiro, ainda mais tratando de uma pandemia, de um ano atípico. E nós vamos trabalhar realmente para chegar totalmente inteiro, né? Procurar recuperar o máximo de atletas que a gente puder recuperar, para unir, para fortalecer o grupo, né? Porque a gente sabe que para vencermos, né, o campeonato e os jogos nós precisamos de todos. E trabalhar bem para chegar todo mundo inteiro bem para esse jogo contra o Botafogo, respeitando também muito o Botafogo, né? Como nós respeitamos todos os adversários, mas nós estamos jogando em casa e vamos fazer de tudo para somar os 3 pontos. Marco Guarizo, Rádio CBN. Murilo, esse intervalo de 11 dias entre um jogo e outro, ainda mais depois da atuação que o Guarani teve contra o Cruzeiro, aquela vitória contra o CSA, se por um lado pode recuperar jogadores da Covid, pode trazer de volta atletas que estavam no departamento médico, para o Guarani é ruim perder o ritmo de jogo depois de uma fase tão boa? Cara, é muito relativo isso. Se tem um jogo atrás do outro, às vezes nós falamos que não há tempo para se trabalhar, para descansar, e se há esse intervalo, pode se colocar isso, que acaba perdendo o ritmo, o tempo, que estava ali numa sequência boa e tal. Então, assim, e o futebol é isso, né? É muito imprevisível, as coisas acontecem muito rápido. Eu acho e vejo esse tempo como benéfico, né? Como um tempo para a gente poder estar recuperando realmente todo mundo, tá trabalhando bem, estudando bem a próxima equipe, o nosso próximo adversário, para poder estar fazendo um grande jogo, apresentando um bom futebol, indo para cima e indo atrás do nosso objetivo, que é vencer. Murilo, seus 2 gols contra o Cruzeiro foram marcados de pé direito, né? Eu queria que você falasse aí sobre essa característica, né? A gente vê você sempre como um meia canhoto e você numa jogada, né? Um chute de fora da área que você não teve medo de arriscar ali e depois também completando a jogada, surpreendendo o goleiro Fábio. Queria que você falasse como que funciona isso, no improviso, se você treina bastante as jogadas com o pé considerado mais fraco. Realmente, eu por ser um meia canhoto, né, e um jogador canhoto em si, né, ele é muito dependente, assim, da sua perna esquerda, e raramente sai algo assim, né, com a perna direita, e não que eu seja, assim, perfeito, mas desde pequeno, né, nas escolinhas de futebol, né, eu trabalhei muito as 2 pernas, nos próprios clubes onde eu fui, eu também trabalhei e trabalho muito também em relação à perna direita, porque sei que com a esquerda eu já vou ter essa facilidade a mais, né? E a gente está sempre procurando melhorar, aperfeiçoar aquilo que sabe. Então eu sempre procurei trabalhar também a perna direita, né? É claro que foi um gol, o primeiro ali, espetacular, né? Que é um gol raro, assim, um chute raro de você acertar, ver acontecer. Fiquei muito feliz, né? E trabalho sim, continuamente, diariamente, para poder estar melhorando, né? Creio que eu consigo também usar a minha perna direita, não tão bem quanto a esquerda, mas é algo que eu procuro sim trabalhar e trabalho para que, graças a Deus, acontecesse isso que aconteceu na última segunda-feira. Thaís Helena, canal Esportes Online. Bom dia, Murilo. O Guarani, desde que o técnico Felipe Conceição está no comando, né, da 16ª rodada até agora, o Guarani venceu 3 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. Lembrando também, né, o último empate, como já foi comentado aqui também, e após a repercussão do jogo contra o Cruzeiro, foi uma grande partida feita pelo Guarani. Murilo, eu gostaria que você falasse o que aconteceu, né, de diferente, o que teve de diferente para o Guarani conseguir fazer essa mudança e agora estar em ascendência na Série B do Campeonato Brasileiro. Realmente o professor Felipe chegou e conseguiu, assim, ajustar pequenas coisas que nós estávamos pecando, errando, né? Ou nos alertar em algumas coisas, para que a gente pudesse estar dando esse salto, né? Tendo essa melhoria aí dentro do campeonato, conseguindo os resultados, né? Eu creio e vejo também que alguns resultados passados que não vieram foi por detalhes, coisas que acontecem no futebol e que nós aprendemos também, né? Com esses erros que cometemos. E assim é a vida, assim como pro próximo jogo, alguns erros que nós cometemos na partida contra o Cruzeiro, nós
vamos corrigir para não cometer mais, vamos aprender com aquilo. E o professor Felipe chegou, tem nos mostrado isso, tem nos cobrado isso, né? Nos alertado isso. E nós temos comprado a ideia, cara. Jogo a jogo, todo mundo tem comprado a ideia, tem se disposto a fazer, né, aquilo que ele tem pedido. A gente sabe que também é um mês aí de trabalho. É difícil você já absorver tudo e fazer tudo com perfeição. Mas o mais importante é que o grupo todo está disposto a fazer, tem abraçado a causa para o melhor do Guarani. E graças a Deus os resultados vêm acontecendo. Murilo, eu gostaria de perguntar também o que você vê como erros ainda da equipe do Guarani que precisam ser melhorados, precisam ser trabalhados, e agora vocês terão um tempo bacana para poder treinar até a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É difícil assim você falar, ver os erros e apontar os erros, né? Como eu falei, a gente é ser humano e os erros ele acontecem, principalmente no futebol, né? No esporte coletivo, né? Onde você não depende somente de si, você também depende e precisa do seu companheiro. E num dia você falha, num dia ele falha, e você tá ali para corrigir quando dá tempo, às vezes não dá tempo. Então, assim, a gente analisa tudo em conjunto, né? Como eu falei, o professor vem, nos mostra em conjunto, a gente vê os erros, corrige os erros, para aprender com aquilo e no próximo jogo não cometê-los. Então, assim, não há de se apontar e falar que isso ou aquilo está errado. Mas sim, o mais importante é você ver e aprender com aquilo, corrigir aquilo para não estar cometendo novamente. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Murilo, depois do que você mostrou para o técnico Felipe Conceição na partida contra o Cruzeiro, dá para garantir a titularidade no jogo contra o Botafogo? Cara, em relação à titularidade, não é algo que cabe totalmente assim, somente a mim. O que cabe a mim é fazer o que eu fiz na última segunda-feira, entrar em campo, dar o meu melhor, me esforçar muito para honrar a camisa do Guarani, né, para fazer as coisas acontecer, ajudar o time a vencer. Eu, como falei, desde quando cheguei, estou completamente à disposição, sempre estive completamente à disposição. Quando estava em campo, quando estava fora de campo, estava junto com o grupo para ajudar, para somar, e agora voltei a ter a oportunidade, e no que depender de mim, vou estar à disposição e quero estar sempre dentro de campo para ajudar o Guarani. E ainda em cima desta pergunta, como lidar com essa competitividade que existe no time do Guarani? Cara, a competitividade ela é muito sadia, né? Desde que haja verdade, haja coerência, critérios, né, a ser analisado, que é o que há aqui. Ela é sadia, ela é respeitada por todos, né? Então, todo mundo se respeita, todo mundo entende, sabe, né, o momento do companheiro, sabe respeitar quando o cara tá dentro de campo, que tá fora. Foi isso que eu fiz. No momento que eu joguei, eu senti esse respeito dos meus companheiros. Quando eu fiquei fora, eu também respeitei quem estava dentro. E hoje voltei a jogar e espero dar continuidade aí no trabalho.